A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus, e não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine em Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados
ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença nesta live. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa abençoar as minhas mãos para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo
Amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 5. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração da Tua forte palavra, o crescimento da fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1-318-37-300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor Jesus, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Hoje de número par. Rebanho de número 12 par e de número 11 ímpar. O livro para a meditação do rebanho é Romanos 16 capítulos. Livro de Romanos 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. E o capítulo é o capítulo 8 do livro de Romanos. Capítulo 8 do livro de Romanos contém 39 versículos, que diz assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez o Senhor Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou o Senhor Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8 par e rebanho de número 7 ímpar. E o livro é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo do livro de Esther é o capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther
contém 17 versículos. Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-a saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirá-lo o pano de saco, porém ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. E o livro é o livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Esdras. Vamos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 8 do livro de Esdras. Capítulo 8 do livro de Esdras. Contém 36 versículos. A lista dos que voltaram com Esdras. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estes cabeça de família com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Maria Regina, seja muito bem-vinda, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é 28 do livro de Provérbios. Capítulo 28 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 28 do livro de Provérbios contém 28 versículos. Provérbios antitéticos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intérpreto como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem, porque pobre, que oprime os pobres, é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Glórias ao nosso Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Colossenses, 4 capítulos.
Livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Senhor Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com ele em glórias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pode ir. Já botei aqui dentro. Vamos agora, eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e entendimento. Transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 58. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes, uma das outras, todas juntas para serem opção de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão apresentando no vídeo da mensagem 19 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, impiedade, anticristo, seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem. E também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados. E que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem do número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações dos livros de Salmo. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão
pela presença, sejam todos muitíssimos abençoados. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada para a meditação do rebanho. Livro de Tito, 3 capítulos. De Tito. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembre-se que se sujeite aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, nem seja altercadores nos cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos desnécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, e vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Lucas. Capítulo 3 do livro de Lucas contém 38 versículos. A pregação de João Batista. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetracar da Galileia, seu irmão Filipe, tetracar da região da Itureia e Tranconites e Lisânias, tetracar de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. O capítulo 10 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 10. Capítulo 10 do livro de 2 Crônicas contém 19 versículos. Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo o Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado a nosso jugo.
Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e ao seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor. Versículo 1, 2 e 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Vamos ao sorteio. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Gênesis. Capítulo 1 do livro de Gênesis contém 31 versículos. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Versículo 1, 2, 3 e 4. No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor Deus pairava sobre as águas. Disse o Senhor Deus: haja luz, e houve luz. E viu o Senhor Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Muita atenção. Você que tem prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha o número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio dos 20 livros. Dos 20 livros. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos. O que o homem semear, isto também ceifará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, do Senhor Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos e aos seus filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses.
capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa, sim. Amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outras vezes eu digo, alegrai-vos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Ruth, 4 capítulos. Vamos a mais um sorteio do capítulo do livro de Ruth, capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Noemi e Ruth, versículo 1, 2, 3 e 4. Nos dias em que julgavam os juízos, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Marlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Obadias, 1 capítulo. Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias contém 1 capítulo com 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo o teu mal feito, tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo nome, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas o monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolhos. Aqueles incendiarão e a este o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Glórias ao nosso Senhor Deus, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 60. Denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigo com maldições em todos que dizem ser dela ou ela é deles. Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, com foco no 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem dentre as 21
com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesmo, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nesta sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos. A vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, este é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vós discordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escarnos, andando segundo a própria paixões, e dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. E o capítulo é o capítulo 21 do livro de João. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de João contém 25 versículos, que diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, tornou o Senhor Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava o Senhor Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. E o capítulo é
capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Capítulo 26 contém 19 versículos. As primícias da terra, versículo 1, 2, 3 e 4. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá ao Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Marcos. E o capítulo é o capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos contém 52 versículos. Jesus atravessa o Jordão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Levantou-se o Senhor Jesus, foi dali para o território da Judéia, antes do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximou-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram ele: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. O livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Sorteio do capítulo do livro de Números. E o capítulo é o capítulo 6 do livro de Números. Capítulo 6 do livro de Números. Contém 27 versículos. Que diz assim: a lei do nazireado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abastecer de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tornará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem seca. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, do qual
eu pedi que você mentalizasse um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 28. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. E você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. E você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 21. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. E por último, você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Números, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra todas as obras do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 50 denúncias apresentadas
em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. E além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, que todos possam ser muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.